Hoje eu vim falar pra vocês de todos os livros que eu li desde o começo de fevereiro até o final de março, porque eu fiz um vídeo assim no final de janeiro, mas eu não fiz no final de fevereiro, então eu vou juntar os 2 meses num vídeo só. Cadê os livros que eu li? Eu não lembro quais foram. A maioria dos livros que eu li foram de série, então eu vou basicamente falar do primeiro da série e não vou poder falar muito dos outros, porque senão... O primeiro livro que eu li em fevereiro foi The Kingsman, da Nora Sakavic. Esse é o último livro da série All for the Game. Eu não posso falar a história dele, porque é spoiler da série inteira. E eu também não vou repetir sobre o que essa série é, porque eu já fiz isso no último vídeo, mas eu quero dizer que eu amo muito esse livro, tipo, eu amo esse livro real. Eu não achei que fosse gostar tanto dele assim, porque eu não gosto do primeiro livro dessa série, por exemplo. Mas esse livro me fez chorar e ele me fez sentir muitas coisas. Ele é o único livro da série que eu releria de boa vontade e eu amo muito ele, é isso que eu tenho pra dizer. Saudades, inclusive. Eu dei 4 estrelas. Se você tiver ficado interessado, All for the Game é sobre esportes, violência, máfia, violência, passados trágicos, violência. Já disse violência? Muitos gatilhos e tal, se você quiser saber, eu falei todos eles no meu vídeo de janeiro, então... O próximo livro é Six of Crows, da Leigh Bardugo. Meu Deus, é muito difícil segurar isso, mas tudo bem. Eu fiz um vídeo inteiro só sobre Six of Crows, então se você quiser saber minha opinião detalhada, mais ou menos. Não é muito detalhada, né? Mas, enfim. Se quiser saber mais sobre a história e tal, tem um vídeo só pra isso, não vou ficar falando muito aqui, mas... Eu amo muito Six of Crows, o Crooked Kingdom, que é o segundo livro dessa série e o último, né, porque é uma duologia, virou o meu livro não, né, um dos meus livros preferidos da vida. Eu até comprei a edição de colecionador dele, que é, tipo, linda! E ele foi o livro que eu li depois de Six of Crows, então já falando aqui e tal. Eu dei 4 estrelas pra Six of Crows e 5 pro Crooked Kingdom. No geral, não vou falar a história dele aqui, se você quiser saber, assista meu vídeo sobre isso. Mas assim, se você tá sem fazer nada na quarentena e distanciamento social, leia Six of Crows, porque é muito bom, eu acho que todo mundo tinha que ler, porque é muito bom e só minha opinião importa nesse quesito, obrigada. Depois da duologia Six of Crows, eu li todos os volumes que existem de um mangá que chama Jibaku Shonen Hanako-kun. Eu não sei quantos volumes são, eu só sei que quando eu fui ler, eu li todos os capítulos que tinham lançado, então foram todos os volumes. Eu peguei um pedação do meu mês só pra ler isso, e fazia muito tempo que eu não lia mangá nenhum, então... A história se passa numa escola que tem, tipo, 7 mistérios da escola, mas são, tipo, 7 fantasmas. Cada um deles tem um rumor, e aí, por exemplo, o sétimo é tipo a loira do banheiro. Se você for no banheiro e bater lá na porta 2 vezes, falar, Hanako-san, Hanako-san, eu quero sei lá o quê. Aí ela vai aparecer pra você e vai realizar um pedido seu. E aí a principal desse mangá, ela foi atrás dessa Hanako-san pra isso, e ela descobriu que não era uma menina, era um cara. Cara é um pouco difícil, ele era um menino. E confusões aconteceram, ela meio que virou assistente desse moleque, e agora ela passa todos os dias dela limpando o banheiro da escola. Enfim, mas a história do mangá é que essas outras aparições, elas começaram a agir de forma perigosa para os alunos da escola, e aí o sétimo mistério, que é o Hanako, ele teve que lidar com isso. E aí é ele e a Yashiro, que é a principal, indo atrás de todos os mistérios da escola e tentando resolver os rolês deles e tal. É muito bom! Eu sou muito fã desse mangá e virou um dos meus mangás preferidos. Atualmente é um dos únicas coisas do mundo, tipo, otaku, que eu ainda falo no meu Twitter. Eu chorei muito, eu perdi a conta de, tipo, quantos capítulos desse mangá eu chorei. Tipo, é muito bom, a história é muito boa. Estavam adaptando o anime nessa temporada de agora. O começo do anime é legal, mas depois começou a ficar meio assim. Pularam muitos arcos importantes. Se você gosta de mangá, esse tipo de coisa, leia, é muito bom. Eu chorei muito, né, como eu disse, mas vale a pena. Amo muito, né? Se eu tivesse como dar a classificação aqui, eu daria, sei lá, 5 estrelas. Não sei, a minha classificação pra mangá não funciona do mesmo jeito que pra livro, então... Próximo. O próximo livro que eu li foi Seven Ways to Lie, da Riley Redgate. E eu fiquei chocada com o tanto que eu gostei desse livro. Não, tipo, chocada, porque eu queria gostar dele, mas é porque ele não era o que eu tava esperando.
Eu meio que dei a sinopse dele no meu. Acho que foi o último vídeo que eu fiz, não sei, que era dos livros novos que eu tinha, mas aquela sinopse tava meio errada. Então. Ele é basicamente a história de 7 adolescentes. Nem todos eles se conhecem, no começo do livro, pelo menos. Todos eles estudam na mesma escola, e um dia essa escola, eles convocaram todos os alunos lá, tipo, numa reunião, e falaram: a gente descobriu que tem um professor que tá tendo relação com o aluno. Se você sabe de alguma coisa sobre isso, vem na diretoria falar com a gente, sei lá o quê, porque isso é muito sério, blá 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 e tal. E essa é teoricamente a sinopse do livro, mas pra mim a história é muito mais, tipo, dos personagens, porque tem os pontos de vista de todos eles, tipo, tem capítulo pra todos os 7 personagens, e eles são muito diferentes um dos outros, e cada um deles tem sua própria história, seus próprios problemas, e esse livro é, tipo, o livro mais realista que eu já li na minha vida, porque todos eles são adolescentes, e eles têm problemas de adolescente, sabe? Não é, tipo, estereótipo de adolescente em livro, sabe? Cada um deles tem um problema diferente e o jeito que eles lidam com isso é muito real. Nem todos eles vão ser personagens muito legais, mas querendo ou não, é muito realista. Tipo, eu acho esse livro. Se eu tivesse que definir esse livro em uma palavra só, eu ia falar realista, porque tem um ponto do livro que quase todos os personagens se conectam, assim, entre aspas, porque todos eles estão no mesmo lugar e acontece uma coisa que faz com que eles descubram quem que é a aluna que tá tendo relação com o professor. E aí, só depois disso que alguns deles vão ter que mentir pra encobrir isso, outros vão ter que lidar com outras coisas que vêm com isso. Mas, no geral, é a história de cada um deles e esse livro é muito bom. Se você lê em inglês, porque esse livro não tem no Brasil, eu acho que você tinha que tentar ler ele porque ele é muito bom. Eu não sei, cara, ele é muito bom, eu tava esperando por isso, ele é bom. Ele não tem nada de especial, mas eu terminei ele, eu tava assim, 4 estrelas. O próximo livro que eu li foi Cinder, da Marissa Meyer. E, meu Deus! Cara, sim. Eu só comecei a ler esse livro porque ele é de graça no Kindle Unlimited e eu tava meio, por que não? E aí eu fui ler ele sem esperar nada e essa série virou uma das minhas séries preferidas da vida, que é As Crônicas Lunares. E meu Deus, meu Deus, meu Deus. O primeiro livro é a história de uma menina que tem uns pedaços do corpo de robô. Basicamente, ela é um ciborgue e isso é normal na sociedade dela lá, porque ela vive em muitos anos do futuro, né? Só que eles ainda sofrem muito preconceito com isso e tal. Eles, no caso, os ciborgues, eles sofrem preconceito. Eu não sei por que eles sofrem preconceito, eu acho isso completamente ridículo, mas tudo bem. E nesse mundo louco deles, de muitos anos na nossa frente, existem pessoas que moram na Lua, na verdade, muitas pessoas. Lá é tipo um país, sabe? Que chama Luna. E aí, lá na Lua tem essa rainha muito escrota, muito tirana e tal, e ela quer fazer parceria. Parceria. Ela quer fazer uma aliança com o governo da Terra, só que ninguém quer ela aqui porque ela é uma vaca. E isso começa a dar problema. Eu não sei explicar a história desse negócio, mas enfim. Eu falei que é releitura da Cinderela? Eu acho que não falei. É releitura da Cinderela, na verdade, As Crônicas Lunares cada um dos livros é releitura de um conto de fadas. O primeiro é da Cinderela, o segundo da Chapeuzinho Vermelho, o terceiro da Rapunzel e o quarto da Branca de Neve. E aí, nesse primeiro, a Cinder, porque ela é ciborgue, ela aprendeu a mexer com essas coisas desde sempre. E aí ela é tipo uma mecânica muito foda lá e tal. E por causa disso ela conhece o príncipe lá de onde ela mora. Ele tava meio, fiquei sabendo que você é uma mecânica muito foda, por favor, arrume meu Android. E aí, coisas acontecem depois, e aí. Mas é que assim, no geral, a história da série são eles, tipo, todos os personagens, porque a cada livro vai aparecendo, tipo, personagem nova que de algum jeito vai intercalar na vida dos personagens que já existiam. E aí são, tipo, todos eles tentando tirar a Levana lá do trono da Lua. Eles querem fazer uma revolução e tirar ela de lá. Eles têm motivos pra isso, não posso falar porque, né? Spoilers. Mas é muito bom, tipo, muito bom mesmo, e cada livro vai ficando só melhor. Eu dei 4 estrelas pra Cinder, eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, mas eu amei muito. E por mais que seja, tipo, releitura de contos de fada, não é focado no romance, apesar de existir e tal. A história é muito, muito legal. O primeiro livro é meio previsível. Eu tinha adivinhado todos os plot twists, entre muitas aspas, porque na minha opinião é realmente muito previsível. Eu acho que todo mundo que leu
previu o que ia acontecer. Mas os outros não são assim. E tem muitos personagens bons. E a história é muito legal. Eu recomendo muito Real Oficial. Depois de Cinder, eu fui ler The Diviners, da Liba Bray. Na verdade, eu comecei a ler The Diviners antes de eu ler Cinder, mas aí eu não tava conseguindo ler ele de jeito nenhum, eu tava meio... meu Deus. Aí eu comecei a ler Cinder, aí eu terminei antes de The Diviners, aí eu voltei pra The Diviners, enfim. Esse livro, o primeiro dele, no caso, esse livro, ele tem aqui no Brasil, eu acho que chama Os Videntes, se não me engano, mas eu acho que nem é produzido mais. Enfim, ele existe traduzido, só o primeiro, não o resto da série não. E eu já falei a história dele em algum vídeo, então eu vou sumarizar muito aqui. Tem essa menina, a principal, a Ivy, se ela pegar em um objeto de alguma pessoa e se concentrar muito, ela consegue ver coisas sobre o passado dessa pessoa. Não necessariamente passado, né? Ela consegue saber alguma coisa dessa pessoa, que é o dono do objeto. E aí ela usa isso numa festa um dia e dá merda, e os pais dela ficam putos com ela, e eles falam, nossa, a gente vai te quicar daqui de casa e vamos mandar você lá pra Nova York pra morar com seu tio. E lá em Nova York tá tendo... começou uma onda de assassinatos. Lá tem um serial killer, ele tá matando uma galera. E o povo da polícia quer que o tio dela ajude na investigação, porque o tio dela trabalha no museu de ocultismo, essas coisas e tal. E eles acharam os elementos disso lá na cena do crime. E aí eles chegaram no tio dela e falaram, olha, cara, a gente quer que você participe aqui, etc e tal. Aí ela se vê nesse meio e ela acaba tendo que ajudar nessa coisa, porque ela consegue saber coisas, né, das pessoas. Tipo, eu gostei, mas eu queria ter gostado mais. Tipo, eu realmente queria ter gostado mais. Eu tive muita dificuldade pra ler esse livro porque ele se passa em 1926, se não me engano. Meu Deus, eu acertei. Se passa em 1926, então a linguagem, por mais que esse livro tenha sido escrito em tipo 2012, por aí, 13, sei lá, ele tem a linguagem dos anos 20, então eu não consigo entender. Então, eu tenho dificuldade até se fosse português, então imagina inglês, né? Assim, tive dificuldade pra ler por causa disso, diálogo, sabe? Tipo, muita gíria que eu não entendia e tal, enfim. Isso foi uma coisa que já dificultou pra mim, porque eu não tava entendendo direito o que tava acontecendo. E também porque eu não ligava muito pra ninguém. Tipo, o livro acabou e eu não me importo muito com nenhum dos personagens. Eu já tinha visto muita gente colocando muito hype em cima dele e eu não achei tudo isso. Então, eu tava bem decepcionada. Eu dei 3 estrelas, eu achei legal. Eu vou ler os outros livros da série no futuro, que não vai ser agora. Mas eu não gostei tanto assim, eu realmente queria ter gostado muito, então fiquei um pouco triste. Aí, já estamos em março. Na verdade, eu acho que eu fui ler... Deixa eu ver. Eu acho que eu já li The Diviners em março. Porque em fevereiro eu estava muito surtada com as coisas da faculdade, então eu demorei muito pra ler. Tipo, eu lembro na época que eu tava lendo Six of Crows, eu demorei muito pra ler. Mas março, entramos em quarentena, não é mesmo? E mesmo antes da quarentena, eu tava lendo muito, então... Depois de The Diviners, eu li Scarlet, que é o segundo livro das Crônicas Lunares que eu tava falando. Ele é o único que eu tenho físico. Depois de Winter, que é o meu fave, assim, da série, Scarlet é o meu segundo preferido, então eu fico muito feliz de ter ele. Enfim, eu não posso falar a história dele, porque é tudo spoiler, mas no geral, como eu disse, esse aqui, ele é releitura da menina do capuz, Chapeuzinho Vermelho. Ai, gente, leiam, vocês não vão se arrepender. Depois que eu li Scarlet, eu li Cress, que é o terceiro livro. Depois eu li Winter, que é o quarto livro e o último. Depois eu li Something Old, Something New, que é o último conto do Stars Above, que é tipo uma coletânea de contos das Crônicas Lunares, e eu só li o último porque ele era o único que eu tava afim. Eu ouvi o audiobook e chorei de madrugada. Não foi de tristeza, foi de pura emoção, na verdade foi de muita felicidade. Eu dei 4 estrelas pra todos os livros dessa série, menos pra Winter, que é o último que eu dei 5. E ele virou um dos meus livros favoritos de toda a minha vida. E leiam as Crônicas Lunares. É muito bom, já disse isso antes, né? Yeah. Então, entramos em território perigoso. Por quê? Depois que eu li as Crônicas Lunares, eu fui ler Corte de Espinhos Rosas. Eu virei pro meu amigo, que é muito fã de Akotar, que é, né, a sigla. Eu virei pra ele e falei, ó, se o Pyong sair, eu vou...
Eu vou ler a Kotar. Sim, eu fiz uma promessa em cima do paredão do Big Brother porque eu tava desesperada. E aí o Byung saiu. E eu falei, não, ok. E aí eu fui ler a Kotar. Por que eu fiz uma aposta pra começar a ler? Porque esse é um livro que eu nunca leria por conta própria. Porque, não tem muito motivo, eu só nunca tive vontade de ler mesmo. E eu já tinha muito spoiler, então eu nunca tive vontade. Mas ok, eu fui ler. Minhas opiniões. Não sei se tem que falar sinopse, eu acho que todo mundo sabe sobre o que é, mas releitura aí da Bela e a Fera, no mundo de fada, mentira. Elas não são fadas, né? Depende da tradução. Enfim, tem um mundo. E aí, nesse mundo tem os humanos e tem os féricos. E a principal, ela matou um férico num belo dia, porque ela tinha que caçar pra sobreviver, porque ela era pobre. Na verdade, ela era rica. Aí ela perdeu a riqueza dela, ela e a família dela. A família dela não fazia nada, então ela tinha que cuidar de tudo e caçar por conta própria. Então ela caçava lá pra colocar comida na boca do resto da família ingrata dela. E aí ela foi e matou um lobo quando ela tava caçando. Só que aí ela descobriu que ele não era um lobo comum, ele era um férico. E ela tinha matado um férico. Então, um outro cara, ou no caso, um outro férico, chegou na casa dela e falou: Olha, você é uma puta de uma assassina. E agora eu vou te matar, porque você matou um dos meus e tem um. Tipo, tinha tipo umas leis. Tinha um nome específico, só que eu esqueci. Tipo, leis de convivência entre humanos e féricos. E aí, lá nesse negócio, de acordo com esse cara, os humanos não podiam matar féricos, senão eles iam morrer. Ele falou, ok, eu vou te matar, mas se você não quiser morrer, você pode vir comigo para o outro lado da muralha, que é onde moram só os féricos e... Aí ela foi pra lá, mas a metade do livro não acontece nada, em algum ponto do livro ela se apaixona por esse cara, e aí eles são um casal muito legal, muito bonito e... Enfim, o que eu achei desse livro? Eu achei que demora muito pra começar a acontecer alguma coisa. Tipo, acho que 60% do livro não acontece nada, nada mesmo. E as coisas que acontecem no final foram as únicas partes que eu gostei de verdade. Eu não posso falar o que é porque vai ser muito spoiler se você não leu e pretende ler alguma coisa assim. Mas é porque as coisas que estavam acontecendo, elas serviam de entretenimento pra mim. Mas se você for parar pra pensar, não fazia sentido elas estarem acontecendo. Então, assim, 2 estrelas. Eu não gostava de nenhum personagem, basicamente. A Feyre me irritava imensamente, que é a principal. Eu não gostava do Tamlin, porque eu já tinha uns spoilers aí, então não. Eu gostava do Lucien, mesmo ele sendo babaca, mas a metade da história é literalmente sobre esses 3 personagens fazendo nada no campo. Então, enfim. Depois que eu li a Kotar, eu fui ler Corte de Neve e Fúria. Pois é, aí eu fui ler a sequência. E o que eu posso dizer é que eu gostei dela imensamente mais do que eu gostei do primeiro livro. Eu gostei real do segundo livro, eu gosto dele. Porque eu não gosto do primeiro, mas eu gosto do segundo, tipo, eu realmente gosto. Não é nem tipo, não, eu gostei muito mais dele do que do outro. Não, é tipo, eu realmente gosto dele. Obrigada, Resend, por tudo, você é top, etc. Eu odeio o que a Sarah J. Maas faz com os personagens dela, tipo, ela precisa de ter um personagem com características completamente diferentes do outro personagem pra mostrar que um personagem é top e o outro personagem é podre. E eu acho isso muito ruim mesmo. Mas isso não me impede de realmente ser fã do Resend, então aqui estou. Sim, sou cadelinha dele. Não, eu não acho que a Sarah J. Maas faz um bom trabalho com os personagens dela, mas... esse livro é muito mais legal do que o primeiro. Eu vou ler o outro livro lá, A Corte de Asas e Ruína, mas eu não li ainda, e eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, o que é um tanto consideravelmente bom, porque foi quase 4. Gente, ok. Depois que eu li Akowar? Não, Akomaf. A Court of Mist and Fury. Akomaf. Eu li O Príncipe Cruel, da Holly Black. Meu Deus, o que foi aquele livro? Tipo, meu Deus, tinha muito tempo que eu tinha vontade de ler O Príncipe Cruel. Honestamente, eu queria ler, mas eu não achei que eu fosse virar fã. E qual é a história dele? Tá, basicamente a história da Jude, ela é uma humana,
mas quando ela tinha 7 anos, um cara chegou na casa dela e matou os pais dela. Esse cara, ele era o pai biológico da irmã dela, irmã mais velha dela. E aí ele foi e pegou ela, a irmã mais velha dela, e a irmã gêmea dela, e falou: ok, eu matei o pai de vocês, agora eu tenho que cuidar de vocês. E levou elas pro mundo das fadas. Eu tenho quase certeza que a tradução é fadas, mesmo que poderia ser férico, igual o de Acotar, porque em inglês é fairy dos dois jeitos. Eu li em inglês, então eu não sei a tradução, mas eu acho que é fada, vou falar fada, se não for, vocês me desculpem. Aí a Jude vai morar no mundo das fadas e lá tem a família real. E o príncipe mais novo dessa família real é um pau no cu. Quero dizer, o príncipe mais novo da família real é um cara muito chato, que faz bullying com ela, tipo, literalmente ele faz bullying com ela, é bem podre, enfim. Enfim, ela sofre bullying, mas ela continua enfrentando esse príncipe e os amigos chatos dele. Isso faz com que ela sofra mais bullying. Mas ela era uma pessoa que queria ser da alta corte lá do mundo das fadas. E ela acaba conseguindo um trabalho pro príncipe que vai virar o rei. Tipo, tem o rei lá, só que ele tá cansado de governar, já governou por muitos anos lá, a galera é imortal. E aí ele vai abdicar do trono dele pra um dos filhos dele, e ele que vai escolher quem é. Tipo, lá não é por idade, é por quem o rei quer escolher. Todo mundo sabe que ele vai escolher o príncipe X lá, e ela arranja um trabalho com esse príncipe X e tudo mais. Só que tudo dá errado. E aí? E leiam, é tipo, muito bom. Eu tava surtando muito no final. Meu Deus, o que eu senti com esse livro? Eu senti muitas coisas com esse livro. Terminei ele, dei 4 estrelas, lindíssimo, parabéns. Conceito, coesão, aclamação, leiam. Tudo pra mim. Depois que eu li O Príncipe Cruel, eu li The Wicked King, que é o segundo livro do Príncipe Cruel. Na verdade, o nome da série é O Povo do Ar, mas eu chamo a série de Príncipe Cruel. The Wicked King vai ser lançado aqui no Brasil esse ano ainda, se não me engano. E já tem a tradução do nome, é tipo o Rei Perverso. Mas como ainda não foi lançado, eu ainda vou chamar de The Wicked King. Também dei 4 estrelas pra esse. Ele é, tipo, muito bom. Ele é, teoricamente, o melhor livro da trilogia. Só que como eu já tinha muito spoiler dele, eu não consegui sentir tantas coisas assim. Então, pra mim, ele foi só, tipo, 4 estrelas. Eu poderia ter dado 5 se eu não tivesse spoiler. Provavelmente teria dado. Mas como eu já tinha, eu já não senti tudo aquilo. Porque, na verdade, eu dei 4 estrelas e meio pro primeiro livro. Foi muito bom, tipo, leiam. Depois de The Wicked King, eu li The Queen of Nothing, yay, que é o último livro do Príncipe Cruel. Meu Deus. Eu fico muito feliz de ter ele físico, porque ele foi meu preferido. Eu senti muitas coisas, eu chorei. Aliás, hoje eu chorei de novo, pensando nesse livro, porque eu tuitei uma citação desse livro no meu Twitter, e aí eu fiquei olhando pro tweet e comecei a chorar com o negócio que eu mesmo tinha escrito, mas tudo bem. Esse foi o final. Eu sei que muita gente fala que o final foi, tipo, fraco e tal, mas pra mim foi perfeito, não sei, sei lá, eu gostei. Eu odeio o fato que essa série é muito curta, tipo, os livros são muito curtos, eles são muito curtos mesmo. E cada livro que passa vai ficando mais curto. Então, esse que foi o último, ele é o mais curto de todos. E eu queria que ele tivesse durado mais, sabe? Mas enfim, perfeito, 5 estrelas. Eu surtei e eu recomendo. Depois de The Queen of Nothing, eu comecei a ler From Look of With Love, da Mariana Zapata, eu acho que é o nome da autora. Eu não terminei de ler ele ainda. Hoje é dia 29 de março, então eu tô literalmente no começo, eu parei tipo um 15%, alguma coisa assim. Ele é New Adult, é o primeiro New Adult que eu leio, eu acho. Na verdade, não. Enfim, é romance, é Enemies to Lovers. Eu sei que a menina, ela é patinadora do gelo. Enfim, tem esse cara que é muito famoso lá entre os patinadores e ele também é, tipo, a família dele que comanda o lugar onde ela patina. E ela é amiga da irmã dele, mas ela odeia ele. Tipo, eles se odeiam por muitos anos e eles têm uma relação bem infantil, pra falar a verdade. Tipo assim, essa menina tem o quê? 26 anos e ele tem, tipo, 29. Mas a relação deles é muito infantil. Tipo, os insultos deles são. Enfim, é bem infantil. Um belo dia, ele chega com a treinadora dele e eles falam: olha, você quer ser a nova parceira dele aqui na patinação? E ela fica meio. Tudo bom?
Enfim, eu não li muito mais que isso, então não tenho nada pra falar. O que eu tenho pra comentar é que, meu Deus, essa menina tem muitos monólogos interiores. Tipo, alguém fala alguma coisa, e aí ela tem que relembrar o passado todo dela e pensar mil e uma coisas antes dela responder. E isso tá me irritando muito, muito, muito mesmo. Não ajuda nada o fato de eu saber que o romance deles vai ser bem devagar. Tipo, eu já vi várias pessoas no Twitter falando sobre isso. Falam que vale a pena, né? Veremos. Enfim, esses foram todos os livros que eu li em fevereiro e março. Tive umas leituras bem legais, virei fã de novas séries que eu não achei que eu seria fã. Então, foi legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês assistam meu vídeo falando de Six of Crows, porque... E obrigada por terem assistido. Até a próxima. Tchau, tchau!